A paz, amados da Igreja Metodista de Alcântara. Bom estar aqui com vocês novamente. Espero que esse vídeo encontre vocês aí na paz, na tranquilidade, na saúde e principalmente na presença do nosso Deus. Obrigada aí pela oportunidade de poder estar compartilhando com vocês aí mais algumas coisas que eu tenho vivido aí nesses dias. Meu convite, né, o convite que foi me feito, para a gente falar um pouquinho sobre a pós-pandemia. Meu nome é Márcia Miguel e eu sou psicóloga clínica. E na minha experiência clínica, né, nesses últimos meses, tem se intensificado muito o apoio à necessidade que as pessoas estão tendo, né, de atendimento. Então, assim, vamos fazer uma pequena retrospectiva, né? Dia 15 de março, mais ou menos, entre 10 a 15 foi decretado aí a quarentena. As pessoas precisavam ficar isoladas dentro de casa, então os alunos não foram para a escola, os pais não foram trabalhar, as pessoas precisavam se adaptar a essa nova condição. E, a princípio, naquele momento, ninguém imaginou que ela duraria tanto, né? Hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de setembro, exatamente 6 meses após aí o decreto da quarentena. Só que nesse período de 6 meses, muitas coisas aconteceram. E em meio a essa crise, muitas pessoas foram afetadas por ela, seja pelo desemprego, seja pela enfermidade, seja pelos óbitos, lutos, crises no lar, crises financeiras. Muitos perderam a fé, abandonaram a fé, alguns tiveram sua fé esfriada. E hoje a gente está retornando, né? A maioria dos serviços já retornaram e isso nos incentiva a parar e refletir agora. Como é que nós vamos lidar com essa nova realidade? Como é que nós vamos enfrentar, né, esse novo momento? Eu acredito que foi muito difícil para as pessoas a se adaptarem a esse processo, né? Muitas pessoas tiveram dificuldade de lidar com a solidão, muitos tiveram dificuldade de lidar com esse encontro, né, consigo mesmo, lidar com os conflitos dentro de casa, enfim. Os desafios foram enormes em relação à crise. E eu queria trazer para vocês algumas constatações, compartilhar com vocês algumas constatações que não vai se restringir apenas a esse período da pandemia. Isso vai se restringir, isso vai avançar, né? E uma das coisas que a gente constatou foi que nós não conseguimos lidar com as incertezas. A gente tem muita dificuldade de lidar com a incerteza. Então, no início, vocês devem se lembrar, existia um total desconhecimento da doença, de como lidar com ela. A gente não sabia em relação à letalidade da doença, nós não sabíamos que tipo de cuidado era efetivo para o impedimento da infecção, nós não sabíamos como é que nós íamos ficar, se nós iríamos ter emprego, como é que ia ficar a economia. Então, isso tudo trouxe um nível de incerteza muito grande e é algo que a gente não está acostumado a lidar. A nossa sociedade como um todo está muito baseada no controle, nas previsões, cheia de modelos calculados para dizer o que vai acontecer, para poder, a partir daí, a gente poder criar estratégias, né, de enfrentamento. Isso, até certo ponto, é muito positivo. E não existe nada de ruim nisso. Na verdade, foi até por conta disso que a gente evoluiu tanto, que a nossa sociedade evoluiu tanto.
Mas isso acabou criando uma dificuldade da gente lidar com as variáveis de certeza, muito em função do nosso hábito. A pandemia foi uma invasão de incertezas nas nossas vidas. E a incerteza, ela não é legal, na verdade é uma coisa horrível. Para nós, seres humanos, limitados que nós somos, a gente odeia a incerteza, a gente quer ter o controle, a gente quer ter a certeza do que vai acontecer. E aí isso faz todo mundo sofrer, isso enlouquece as pessoas, isso deprime as pessoas, e elas não sabem como agir nem reagir diante dessa situação. E a incerteza, ela é um caminho fértil para a ansiedade. Entenda, a ansiedade, ela tem uma dose muito positiva. Todo mundo tem uma dose de ansiedade, que varia, né? Uns menos ou mais, outros mais. Mas existe uma dose que é saudável. Essa dose de ansiedade saudável é ela que nos faz nos movimentar, agir. Conforme eu olho para o futuro, eu procuro me antecipar no presente a agir, a organizar, me preparar para os desafios do futuro. Então, observar a ansiedade nesse aspecto, ele é saudável, ele faz bem para a gente. Mas o ruim da história é quando essa ansiedade começa a extrapolar, a sair dessa dose saudável e caminhar para uma linha patológica. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, uns dizem que estamos no pico, outros dizem que está acabando, a gente ainda não tem nem esse tipo de clareza, mas nesse momento as pessoas começaram, até aquelas que nunca tinham tido nenhum tipo de reação ou sintoma, começaram a se perceber tensos demais, com pensamentos pessimistas, né? Pensamentos repetitivos muito intensos, se perceberam com uma taquicardia de repente, sem sentido. Enfim, então, para aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de sintoma e estavam vivendo a vida, no meio dessa pandemia, começaram a se perceber de uma forma estranha. E aqueles que já tinham algum tipo de desajuste, já tinham algum tipo de desequilíbrio, de disfunção, teve isso aumentado, intensificado por conta da pandemia. Então, assim, hoje a gente vê o Brasil antes da pandemia era o número 1 em índice de transtorno de ansiedade. Então, o Brasil era o primeiro nesse ranking. Hoje, dentro desse cenário, as coisas devem ter ficado muito mais intensificadas. Eu recebi contato de pessoas de diversos canais, seja por e-mail, seja por telefone, seja nas minhas redes sociais, questionando: Márcia, eu estou assim, eu estou assado, isso é ansiedade, o que é isso? Uma total desinformação e uma sensação de estar perdido diante do que as pessoas estavam vivendo. Então, essa pandemia, ela trouxe essa sensação de ansiedade e caminhando muito para a linha do patológico para muitas pessoas. E eu acredito que se não for possível fazer algo para que elas possam reconquistar, resgatar o controle dessa ansiedade, a tendência é isso aumentar. Então, a gente voltar às atividades com um nível de ansiedade ainda muito alto. Por que isso? Porque tudo ainda está muito incerto. E vai continuar muito incerto, porque a incerteza é algo que cada vez mais se torna comum na nossa vida, na vida da nossa sociedade. Então, a gente precisa, mais do que nunca, aprender a administrar a ansiedade, a controlar a ansiedade. E isso é possível. Então, isso foi uma constatação, né? As pessoas se perceberam num nível de ansiedade muito alto, em função daquilo que estavam vivendo, falta de sentido, falta de respostas, das incertezas. Então, isso começou a intensificar. Outra constatação nós ficamos paralisados pelo medo. Entenda, o medo também é algo que nos protege, né?
qual é o lugar do medo saudável na nossa vida, né? Por que eu, Márcia, sobrevivi até a idade que eu tenho? Porque eu tenho medo. Em algum momento da minha vida, eu vivi experiências, vamos imaginar lá na infância, na hora que eu botei o dedo lá na tomada, e quando eu fui criança eu botei mesmo, eu aprendi, eu levei o choque, eu aprendi que tem atitudes que tem punição física e isso vai me dar medo. Então, a dor, ela traz um medo e esse medo me faz ser prudente. Por que eu não corro com o carro? Porque eu tenho medo de bater. Então, eu tenho cautela, eu tenho prudência na minha condução. Então, esse nível de medo, ele é saudável, ele serve para nos proteger, ele serve para nos manter vivos. Então, o medo, ele traz para nós uma proteção. Se eu não tenho medo, eu ajo com temeridade, eu ajo com irresponsabilidade. Então, assim, eu preciso entender que medo é esse. Na pandemia, vários medos surgiram. O medo de ficar doente, o medo de morrer, o medo de ter algum parente infectado, o medo de algum parente morrer, o medo de ficar desempregado. Enfim, foi uma série de medos que assolou as nossas vidas nesse período. E as pessoas, em muitos casos, não conseguiram lidar com esse medo, não estão conseguindo lidar e estão com muita dificuldade de olhar para o futuro e se ver sem esses medos. Eu tive paciente no início da pandemia que falou para mim, Márcia, eu não sei nem mais quando que eu vou te ver para te dar um abraço. Eu vou ficar nesse atendimento online, porque no primeiro momento eu precisei passar todos os atendimentos online. Então, eu não sei nem depois que acabar isso, eu não sei nem quando que eu vou te ver. Então, as pessoas ficaram com um nível de ansiedade e de medo muito intenso. Entenda, quando esse medo ele deixa de ser de proteção, quando ele deixa de agir para preservar a nossa vida, ele passa a ser, às vezes, paranoico e nos paralisar. A decisão de sair do isolamento, né, como a gente tem visto, muitos dos serviços já retornaram. Das atividades já voltaram a funcionar. Mas isso não é simplesmente uma decisão dos governantes. É uma decisão que vai depender da capacidade de cada um de voltar à vida sem medo. Porque ninguém vai sobreviver também ficando dentro de casa. Deus nos fez seres sociais. Nós somos saudáveis quando somos sociais, quando a gente interage com as pessoas. Hoje, a nossa interação está sendo via uma tela de computador. Tem uma câmera funcionando, transmitindo a minha imagem. Em outros momentos, eu estaria aí compartilhando essas informações com vocês, presencialmente. Hoje a gente tem esse canal. Só que a gente não consegue, nosso cérebro, nossas emoções, nossa estrutura emocional, ela não consegue dar conta disso por muito tempo. Ela não consegue absorver isso como uma prática constante. Em algum momento, a gente precisa do toque, a gente precisa do olhar, a gente precisa estar frente a frente. Cada um vai precisar identificar que momento é esse. Qual é o momento de tomar esse tipo de atitude e de avançar nesse sentido. Então, assim, depois que a gente tiver tendo essa experiência da redução, da flexibilização e do isolamento, muitos ainda estão dentro de casa sem se sentirem à vontade para sair, não quer dizer, depois que a gente tiver os decretos liberando 100%, não quer dizer que as pessoas vão se sentir capacitadas de voltar para as atividades, porque existem aí os medos individuais. Cada um tem um nível de medo, cada um tem um medo
que atinge alguma situação pontual da sua vida. E aí, aqueles que, desde o primeiro momento, mantiveram a sua rotina de saída, né, seja para trabalhar, seja para fazer algum tipo de atividade, essas pessoas têm hoje menos medo. Porque o medo é uma experiência prática. Quanto mais você tem, mais você tem. Quanto mais você se acostuma a enfrentar, mais você se acostuma a enfrentar. Muito por conta da necessidade, os profissionais de saúde, os profissionais que trabalham em farmácia, que trabalham em supermercados, eles tiveram que romper esse medo e ir trabalhar, porque não tinha outra opção. E hoje eles têm muito mais facilidade de lidar com esse medo do que muitas pessoas que estão aí dentro de casa. Então a gente tem que ter muito cuidado e identificar que medo é esse que eu estou tendo. Ele é um medo mesmo que faz todo sentido para o momento que eu estou vivendo, ou ele está parando, ele está me fazendo paralisar, ele está me travando, ele está impedindo que eu faça determinadas atividades, já está num nível paranoico. Eu preciso avaliar isso. Alguns desses medos, eles são fantasiosos, coisas do meu cérebro, em função dos pensamentos repetitivos que eu tenho. Alguns desses medos, eles são para me impedir de transformar, de agir. Então, a ausência do medo, ele vai me tornar uma pessoa temerária. Agora, se eu enfrento a situação ignorando tudo, eu não sou uma pessoa audaciosa, eu sou uma pessoa irresponsável. Agora, se eu enfrento a situação, mas eu considero o risco, eu avalio o risco e, diante da situação, eu, com prudência, começo a agir, então eu estou sendo uma pessoa prudente. Todo mundo que tem medo tem algo a perder. Se a pessoa não tem medo, é porque ela não tem nada a perder. Se eu tenho medo de enfrentar a situação, é porque eu tenho medo que alguma coisa aconteça. Porque eu tenho medo de perder algo que é importante. Então, esse medo, ele me torna uma pessoa prudente. Ele me torna uma pessoa que vai avaliar todas as circunstâncias, porque eu preciso avaliar. Agora, existe aí uma constatação de que muitas pessoas estão sofrendo mais pelas limitações sociais do isolamento que elas tiveram, do que propriamente a questão da doença. Então, você precisa avaliar até onde é a prudência e até onde é esse medo. Não tem ninguém que vai poder decidir isso por você, é uma questão individual. Então, essa constatação do medo, que o medo nos paralisou, ele foi constatado ao longo desse período e vai continuar. Muita gente ainda vai se sentir incapaz de sair na rua, incapaz de frequentar os lugares, mesmo quando todos os decretos, as orientações dos governantes vierem dando um ok, uma liberação. Então, é uma constatação, a gente precisa identificar que medo é esse? Que medo, esse medo faz sentido ou está excessivo? Esse medo está sendo para me proteger ou para me impedir de viver? Eu preciso avaliar isso, eu preciso considerar isso, porque senão eu começo a adoecer. Porque lembra, nós também temos necessidades sociais e a gente precisa dar conta disso. Em meio a tanta incerteza, em meio à constatação de que nesse mundo existe muita insegurança, muita vulnerabilidade, muita instabilidade, a gente precisa se deixar descansar nos braços do Pai. A gente precisa confrontar a realidade desse mundo com aquilo que Deus apresenta para nós, como Ele sendo um Deus que nos dá segurança,
que nos dá estabilidade, que é imutável, que é presente e que cuida de nós. Isso precisa estar gravado nas nossas mentes de uma maneira muito profunda. Porque, queridos, é aqui na mente que começa tudo. Os medos, a ansiedade, tudo começa aqui nos pensamentos. Eu tenho um pastor muito querido que já faleceu, mas que eu não tenho como esquecer de uma frase que ele sempre trazia, né? Eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que o passarinho faça ninho. Eu não posso impedir que um pensamento ruim, negativo, pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que esse pensamento se instale, que esse pensamento que internalize. Eu posso impedir isso. Isso é um exercício. Então, a gente precisa agora, mais do que nunca, cuidar da nossa mente. Porque como a gente fica focado nas imagens que a mídia traz, como a gente fica focado nas notícias ruins que estamos envolvidos, às vezes a gente deixa de lado as verdades bíblicas, as verdades da palavra de Deus que estão aí para nosso consolo, que estão aí para nos fortalecer, que estão aí para nos sustentar. É a palavra que vai nos sustentar em meio a tudo isso, em meio ao medo, em meio à incerteza, em meio às mortes, em meio à doença. É a palavra de Deus que vai nos sustentar. É ela que precisa prevalecer. Você pode estar vendo um cenário caótico. Você pode olhar para o futuro e começar a imaginar uma série de situações negativas. Mas é a palavra de Deus que prevalece. Você precisa se apossar dessa palavra para que você possa ser luz, brilhar, ter a sua vida iluminada por essa palavra e conseguir iluminar aqueles que estão ao seu redor. Então, queridos, eu queria, para encerrar, ler com vocês o Salmo 33, a partir do verso 20. Esse Deus é aquele que cuida de nós, que não nos desampara. Lá em Salmo 33, 20, ele diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Em meio a toda a incerteza, em meio a todo o medo, em meio a todo o prognóstico que o mundo está fazendo para esses dias que nós estamos vivendo, eu quero te encorajar a se apossar da palavra que Deus tem para nós, de que Ele está conosco todo o tempo, que Ele tem algo diferenciado para nós. Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós. Está conosco em todo o tempo. Guarda isso no seu coração. Saiba que o contexto que você viveu, você pode ter vivido aí um luto, está vivendo um luto, alguém muito querido pode ter morrido, ou então alguém está sendo hospitalizado, mas continua acreditando, Deus cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele quer o nosso bem e Ele nos ama. Então, quero estar orando com você nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei a história desse povo. Não sei a história de ninguém que está nesse momento ouvindo essa palavra. Mas eu sei que Tu conheces melhor do que ninguém as suas necessidades, conhece o momento que eles estão vivendo. Tu está presente e eu peço que Tu possas alcançá-los aonde eles estiverem, aonde esse vídeo chegar, que a Sua mão possa estar presente, onde a nossa mão não alcança, mas que a Sua mão chegue, Senhor, e que a Sua presença se torne real para essas pessoas, que o Seu amor possa acolhê-los, que o Seu amor possa sustentá-los, que o Seu amor possa protegê-los, no nome de Jesus. Porque nós, Senhor, não temos outra rocha além do Senhor. Nós não temos outro sangue que foi derramado na cruz além do Seu sangue. Nós não temos outra palavra que tem que prevalecer nas nossas vidas a não ser a Sua palavra. E a gente quer se apossar disso, Senhor. Cura as nossas vidas, cuida de nós, nos dá graça
nos dá sabedoria para enfrentarmos os dias que estão na nossa frente. Nós estamos vivendo um momento de crise que abalou o planeta, mas aqueles que estão firmes em Ti há de superar todas as dificuldades, há de superar todas as necessidades, porque nós confiamos no Senhor. Eu quero entregar esse povo na Tua presença e colocar eles apenas debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, para que sejam direcionados por Ti no caminho que Tu tens para cada um deles. Em nome de Jesus, nós pedimos que seja assim, Senhor, para o nosso bem e para a glória e honra do Seu nome. Amém. Querido, obrigada por estar aqui dedicando esse momento. Quero te dizer que foi uma honra estar com vocês, poder compartilhar. Espero podermos estar desfrutando aí uma presença física em breve. Fiquem na paz de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.